O Mangekyo Sharingan mais forte, o poder do Sharingan da Sarada explicado, A Sarada caralho. botou o Mangekyo dela pra jogo pela primeira vez. E aí, Botou com o poder pra jogo. absurdo que veio com ele, a Sarada simplesmente solou o Ryu, que é uma das partes Bola na 10 rede, caudas, pau, cara. teu- Tipo, como? Como pode isso? Esse é o Mangekyo Sharingan mais overpowered de todo o Naruto verso. E afinal, o que exatamente ele faz? A Sarada já controla ele perfeitamente? Vou te explicar tudo agora nesse vídeo, vambora. Mais overpower do universo de Naruto. Inestrantes, Peter, Lembrem, tá? A gente fala, mas o Itachi, mas não sei o que. Tem tipos de poder. O poder do Itachi, que a gente aclama tanto o poder do olho dele. Se tu for ver o poder do olho dele, é o Amaterasu. Tá bom? O poder que ele tinha no olho, o Amaterasu. E também o Tsukuyomi, que era o Genjutsu que ele usava. Então, o Itachi tinha esses poderes. Claro que é muito forte, o Amaterasu é uma chama, não para de queimar. É uma chama que queima o próprio fogo. Muito forte. Mas esse da Sarada realmente já tá nos patamares muito altos porque mexe com bagulho, mano, tipo o buraco negro, velho. Força gravitacional. Shibaku Tensei, Shin Tensei. Lembra essas técnicas, tá entendendo? Então, sim, é um poder muito foda e muito roubado. aqui. Mas vamos ver se é o melhor de todos. A Não despertou o sei, Mangekyo não. dela lá no capítulo 80, tipo, já foi épico pra caramba. Imagina então como é que foi o momento que ela botou esse olhinho pra trabalhar. Não, pera aí. Não foi épico. Vocês estão. Não passa a bola pros fãs de Boruto que tem que babar ovo pra Sarada. Não foi. O despertar do Mangekyo Sharingan da Sarada não foi legal, isso é um fato. Mesmo a gente gostando, a gente tem que falar a verdade. Não vamos. Ô, velho, não vem peidar pra trás, tá ligado? Não vem dar. É muito foda. Não é foda, não. E a gente sabe que tu também não gosta. Tá de sacanagem. Aquela despertar da Sarada ali não foi legal. Mano, pensa só pegar o do Sasuke e o da Sarada. Porra, não tem nem graça. O do Itachi no anime. Pá, ele despertando aqui no anime até meio, parece meio uma imagem de Jesus. Aí o bagulho fica. Sabe aqueles Jesus que a galera pintava na antiguidade, na era medieval, tipo, meio tortinho assim. Eu sempre me vi Shisui caindo de cima da montanha, pô, na água. O Shisui que foi um baita de um otário, né? Deixou o amigo dele sozinho pra resolver o problema. Fugiu, meteu o pé. Mano, e a galera ainda fala que Shisui é pica, né? Deixou o cara sozinho e o cara despertou por quê? Olha a dor de ter que eliminar o clã inteiro, de ter que resolver tudo sozinho, de perder o amigo. E a Sarada olhando pro papai dela chorando. Não foi legal. Tipo, por quê? Porque nos outros despertares. Olha o do Obito, cara. Todos esses despertares de Mangekyo Sharingan, os caras estavam sozinhos. Não tinha um papai, não tinha mamãe, não tinha ninguém. Sozinho. Brutal, era brutal. O Sasuke despertando, mano, com uma dor, com tristeza. Olha o próprio Sharingan também do Sasuke, que ele desperta como? Simplesmente todo cagado e mijado no massacre do clã Uchiha. Onde ele despertou, nem sabia que despertou, depois ele volta a usar o olho, um olho todo torto, um de duas tomou e outro com uma tomou e todo fudido. Tá entendendo? Mano, porra, então da Sarada não foi legal. Agora, eu gosto do Mangekyo Sharingan da Sarada? Eu gosto. Ah, eu gosto da Sarada? Adoro. Eu quero ver mais dela? Sim. Mas o despertar dela, ninguém não vem com essa, Pedro. Não Ela vem com fez isso agorinha no capítulo 21 e teve gente pulando a cadeira, rasgando a roupa, eu fiquei feliz, mano. pelado, jogando cocô nos carros. É loucura, cara, foi doideira. Os fãs da Sarada são a reencarnação dos fãs do Itachi. É impressionante, verdade. Mas tá certo, porra, a menina Não chegam perto ainda, mas já estão começando a encher o saco. foi protagonista de uma das cenas mais épicas de todo o Naruto verso, né? É, mano, Tem que se animar mesmo, tem que explodir, tem que fazer isso. E um dos Eu gostei, mas não. Porra, mano, eu não sei explicar. Talvez o problema tá em mim. motivos pra esse momento ter sido Mas eu gostei tão pra casca caralho. grossa foi por causa do poder que a Sarada desbloqueou. Ficou lindo, que né, realmente mano? foi, porra, Ficou lindo absurdo, esse foi bom poder. demais, né? Mas muita gente ainda tem dúvidas de como que esses poderes da Sarada funcionam. E eu tô aqui pra tirar suas dúvidas, óbvio, né? Vamos É analisar esse óbvio. juntos, apelão da Sarada. Logo depois do seu like, obrigado de coração. né? Like, dá like, se inscreve no canal. Pra gente bater 225 mil inscritos até o Natal. Ajuda a gente aí, mano. Dá essa moral, estamos voltando com um canal pra vocês. Vocês estarem aqui, pô, a alegria da casa total. Bom, vamos lá. Galera, o capítulo Bora. 21 realmente foi muito épico, não tenho o que falar, né? Não tem como negar. Tudo por causa desse olhinho apelão que a Sarada usou, Mangekyo Sharingan. Só que isso gerou algumas dúvidas no geral, na galera, né? Eu acho que realmente o Ikimoto quis deixar muita coisa pra explicar depois, sabe? Pra não cortar o ritmo do momento épico da Sarada. Mas tem algumas coisas que a gente consegue sim explicar. Uma das dúvidas que eu mais vi foi: a Sarada não sabia que ela tinha um Mangekyo Sharingan? Pois é, galera, pelo que o capítulo 21 deu a entender, não. A Sarada não sabia que tinha um Mangekyo até agora. Na verdade, o capítulo não cravou que ela não sabia, mas deixou claro que ela nunca usou os poderes. Mas eu acho sim que ela realmente não Não, pelo que dá a entender, na minha interpretação, ela sabia que tinha algum poder.
Tanto que a mina do fio dental, do fio cheiroso, a Yodo, né? Mete o seguinte, ei, esse poder aí, usa ele pra proteger os outros. Ela meio que incentiva a Sarah a dar. Então, na interpretação minha, até quando eu fiz a review do mangá, dá pra ver que a Sarah sabia que tinha algum poder oculto nela. Talvez não sabia de fato que é o Mangekyo Sharingan, mas ela sabia que tinha alguma coisa que ela tava se segurando. Ela não tava se soltando. E mostra os flashbacks, mostra tudo. Então, dá a entender, sim, que ela sabia que tinha algum poder. Mas, obviamente, não foi cravado que ela sabia que tinha Mangekyo Sharingan ou que não sabia. Mas deu mais a entender que sabia do que não sabia. Sabia. Que tinha um poder. Mas isso o capítulo meio que explicou, ok? Como a Sarada não estava aceitando as próprias emoções e guardando elas lá no fundo do coração dela, ela não conseguia lutar com tudo. Aí você pode falar, ele virou Nutella, usando Mangekyo por causa de emoções. Mas se você disse isso, cara, tu não prestou atenção em Naruto, jovem mancebo, presta atenção. Desde sempre o Sharingan foi só emoção. O problema é o jeito. Dizer que a Sarada é foda, que o Sharingan dela é foda. O poder é foda, o formato é foda, ela é foda, ficou lindo, né? Ela é linda, é lindo. Só que os outros foi brutal, foram sentimentos brutais. É sentimento, sim, mas foi um bagulho brutal. E dá um porra. Se tu compara, pega só o Obito e compara, que o Obito, na verdade, a Sarada, a gente diz que é a reencarnação do Obito. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso, explicando por que a galera fala, e tem muitas teorias que quase 90% de certeza que a Sarada é a reencarnação do Obito, por muitos motivos. Então são quase iguais, mas se tu pegar o do Obito mesmo, que é o passado dela, pegar ali, e o dela, mano, porra. Olha aquele despertar, foi um dos mais chocantes de todos. Então a gente pega aí, foi emoção, é emoção. Naruto é tudo baseado em emoção, o Tira é baseado em emoção. Mas o problema é que a galera que reclama não é porque é emoção. A galera reclama por outro motivo, por ser muito fraquinho, sabe? Parece que eles botam ali, mas não dá aquela... Imagina, cara, um soco no estômago, não sente aquele soco, tá ligado? Aqui, ó, nos peitos. Não é fake, tá ali, despertou, beleza, chorou, deu, tchau, legal. Foi sobre emoções dos Uchihas, porra! Isso não é uma parada que foi explicada por cima ou só nas entrelinhas, não, cara, tá, porra, é explícito, tem uma fala bem literal do Tobirama Casca Grossa explicando isso. Ele diz o seguinte, abre aspas, editor, quando o indivíduo do clã Uchiha se contorce em agonia pela perda de um grande amor ou por uma decepção consigo mesmo, um chakra único é liberado dentro do cérebro da pessoa e ele reage com os nervos ópticos, causando mudança nos olhos dessa pessoa. Esse é o fenômeno chamado de Sharingan, os olhos que refletem o coração. Sharingan, os olhos que refletem o coração. Coração, que emoção, cara. Sempre teve aí na nossa cara, galera. Até antes mesmo da gente ver o Tobirama explicando isso, já estava bem claro. O Madara despertou o Sharingan dele no momento que ele rompeu a amizade dele com o Hashirama. O Obito despertou para salvar o Kakashi e o Ninja da Vila da Pedra. O Itachi despertou o Sharingan dele vendo um amigo morrer, né? Pelo menos no anime. O Sasuke despertou o Sharingan depois de ver o Itachi matar a família deles. Percebe? Tudo emoção. A própria Sarada despertou o Sharingan porque sentia muita saudade do Sasuke. Então sim, galera, desde o início o Sharingan era um olho que vinha por... Aí tu viu, tu mesmo falando, só que o Peter tá meio que tá enxergando o que a galera reclama, esse é o problema. Na minha visão, tá? Pelo amor de Deus. Não sou dono da verdade. Puta que pariu, eu odeio o canal que fala que é dono da verdade. Você já sabe disso, fico puto. Mano, o ponto é que a galera reclama. Olha, Sarada, por saudade do papai. Sim, é um sentimento, é válido. Se tu pegar na cartela aqui, ó, não, ó, passou, tá aprovado. É sentimento, tá aprovado. O problema é que, vou voltar um pouquinho atrás. Mano, o cara despertou. Me desperta o Sharingan na morte do clã Uchiha. Outro no massacre de toda a família dele. E aí a decepção de ver o irmão, que o próprio irmão fez aquilo. Tomou ainda uma genjutsada na boca, coteado todo cagado no chão. Sasuke estava cagado, mijado e vomitado quando desperta o Mangekyo Sharingan. Abre aspas aqui. Licença poética pra mim. O fato é que, olha o Itachi. No anime, o amigo dele foi pro Vasco, foi jogar no Vasco, ficou triste. Então, mano, olha as dores que os caras sentem. A Sarada da saudade fica, sabe? Fica aquela coisinha assim, sabe? Porra, mas podia ser mais. Bota um pouco mais pra nós. Tá ligado? É isso que incomoda na Sarada. Eu tô representando os fãs aqui. Eu não me incomodo mais. No início eu me incomodei muito. Hoje nem tanto. Por causa de fortes emoções. São tantas emoções. E como o Sharingan é esse olho que reflete o coração, se você não aceita os seus sentimentos, você não consegue usar esse poder com força total. Então, como a Sarada esse tempo todo trancou as emoções dela pra ficar mais forte, ela não conseguia nem acessar o Mangekyo que ela tinha despertado. Não tinha como. Foi só na luta contra o Ryu que ela percebeu que não precisava esconder os sentimentos de insuficiência, sabe? De amor pelo Boruto. E a vontade gritante dela de virar Hokage. Cara, porra, era explícito aquilo. Foi só aí que ela conseguiu usar o Mangekyo dela, só nesse momento. E esse lance de despertar o Mangekyo e esquecer disso também
não é a primeira vez que rola, presta atenção. É como eu falei pra vocês, o Sasuke, ele despertou o Sharingan dele depois que ele viu o Itachi passar peixeiro no clã Uchiha. Só que ele só foi se... Eu entendo do bagulho, né? Vocês estão ligados, né? Desculpa, eu vou ter que pegar minha peixeira aqui, hein? Vocês sabem que eu entendo do bagulho. Pô, desculpa. Não sou tão inteligente quanto a galera que faz as análises, porque a galera das análises são, meu Deus do céu. Segundo eles são pica. Mas, eu lembro de história, eu sei o que eu tô falando, tá ligado? Porra, eu não esqueço nada. Se ligar Sai que ele pra tinha lá. o Sharingan lá na luta contra o Haku, uns 4 ou 5 anos depois. Igual o Sasuke. Muito tempo depois. A Sarada também. Ela despertou na infância dela, por sentir muita saudade do pai dela. Mas só foi perceber que tava com esse olho anos depois. Muito tempo depois, né? Quando ela tava prestes a se reencontrar com o Sasuke. Tem um gap aí, percebe? Fora que eu tenho uma teoria de que o Obito não despertou o Mangekyo quando ele viu a Rin morrer. Ele despertou quando ele tava sendo esmagado lá pra aquela pedra, né? Quando ele achou que ele ia morrer. Tanto que o Madara fala pra ele depois que parece que as pedras passaram direto pelo seu corpo, né? Ele fez uma clara referência ao Kamui. Uma teoria muito bem lembrada, muito foda. Lembrou demais. Sim, tem essa teoria. Faz muito sentido pra caralho. Mas mesmo assim, não anula o fato do Obito estar embaixo de uma pedra, esmagado, achando que iria morrer, que nada do que ele sonhava e que ele queria iria acontecer, e ele despertou por isso. Olha a dor imensa, imagina. Porra, não sei o que é pior. O Obito vê a Rin ter sido eliminada pelo Kakashi, ou tá esmagado embaixo de uma pedra, e aí ele foi esmagado, mesmo que a pedra passou um pouquinho, ele foi esmagado embaixo de uma pedra, e aí simplesmente, mano, desacreditando de tudo, tipo, imagina, tudo vai acabar, daqui pra frente não vai ter mais nada, e ele morrendo aos pouquinhos. Porra. Porra, mas de qualquer forma tem um Kakashi aí, cara. Ele sim despertou o Mangekyo esquerdo do Obito quando viu a Rin morrer, mas só foi começar a usar ele em algum momento durante o time skip do clássico pro Shippuden. Então, a Sarada não ter se ligado do Mangekyo não é novidade. A gente até queria que ela tivesse treinado com o Kakashi e tudo mais, mas infelizmente não foi dessa vez. Quem sabe agora que ela sabe que tem olhinho, ela chama o Kakashi pra treinar ela. Porque sim, apesar da Sarada demonstrar que manda bem pra caramba com esse novo poder dela, eu acho que ainda vai precisar de treinamento, né, pra controlar esse poder. Seria muito foda isso. O Sasuke só melhorou os poderes do Mangekyo dele conforme ele foi usando. Inclusive tem isso, foi a primeira vez que ela usou o poder dela e ela já chutou bundas. A Sarada falou claramente pro Mitsuki, é uma habilidade que eu acabei de despertar, mas já compreendo o que ela é. E aí, foi forçado? Ela tinha que ter treinado? Bom, eu vou te dizer que a Sarada já saber usar os poderes dela logo de cara também tem embasamento na obra. Você pode achar que é proteção e que montaria. Não. O Sasuke usou o Amaterasu do Mangekyo dele pela primeira vez contra o Killer Bee. Botou fogo no peito do bicho lá. E não, a primeira vez que ele usou o Amaterasu não foi contra o Obito, né? Aquele Amaterasu foi um selo que o Itachi tinha deixado. Mas enfim, você pode até argumentar que o Sasuke viu o Itachi fazendo o Amaterasu e, pô, por isso ele sabia usar. Faz sentido. Mas de qualquer forma, o Sasuke de alguma forma sabia que ele tinha o Amaterasu. Sim, sente, né? Era o que eu falei da Sarah, ela tava sentindo alguma coisa. E no caso do Sasuke, ainda tem gente que fala que o Sasuke não é gênio. Não, o Sasuke não é gênio. Pô, mano, o cara, eu fiz até um vídeo sobre isso, vai no Shorts e vê. Pelo amor de Deus, caralho, a internet, qualquer um pode comentar o que quiser na internet, é sacanagem. Sentiu o poder da técnica e lançou ela sem... Não tem como tu não ficar puto com um negócio desse, qualquer um fala o que quiser na internet. O Sasuke não é gênio. Caralho, eu fiquei muito puto quando eu vi esse comentário, mano. A mesma coisa rolou com o Kaguchi. Dessa vez ele não podia ter entendido através do Itachi. Ele usou contra o Raikage pela primeira vez e ele sabia muito bem o que estava fazendo. E o Obito também. Se ele realmente despertou o Mangekyo na hora que ele foi esmagado pela pedra, né, como eu tô teorizando aqui pra vocês, então ele usou o Kamui pela primeira vez de forma inconsciente pra atravessar as pedras. Se não for isso, tá tudo certo também. Porque aí, no caso, ele usou o Kamui pela primeira vez lutando contra os ninjas da névoa. Né? E usou bem pra caralho. No ataque de fúria. E exatamente, todos eles despertaram os poderes e já saíram usando de boa. Mas a Sarada não pode. Porque a galera tem essa raiva da Sarada, principalmente pelo fato de tudo isso, sabe? Ah, é muito fraquinha. Em Boruto, o próprio Boruto, aquele personagem merda que eles nos apresentaram no início de Boruto clássico, aquilo lá estragou e botou nos olhos dos fãs de Naruto uma película que até agora tem gente que acha que o Boruto tá ruim. Até agora tem gente perdendo essas coisas que estão acontecendo em Boruto, o próprio Boruto lutando contra o Jura no último episódio, que foi maravilhoso, estão perdendo tudo isso porque o erro que eles cometeram em Boruto clássico estragou tudo. E isso respingou em todos os personagens, na Sarada, respingou no Metal Lee, menos no Metal Lee, acho que foi o menos, só que o Metal Lee foi estragado. Aí depois a galera ainda tinha esperança no Metal Lee, e depois eles cagaram em cima do Metal Lee, que é o filho do Rock Lee. Mas no mais, mano, foi incrível. Tudo é incrível, só que eles estragaram. Então não tem nem a Sarada não fez nada de errado até agora. Nada de errado. Quem fez de errado foi a galera que criou Boruto
e fez aquele Boruto merda. O moleque que come hambúrguer. Cara, tá de sacanagem, joga videogame e rouba. Porra, isso respingou em tudo. E agora tudo que a Sarada faz, ou qualquer personagem de Boruto faz, tem essa película merda que eles colocaram há 10 anos atrás no olho dos fãs, que faz isso. Então a Sarada não tem nada de errado. Fez tudo igual os outros tinham, só que os outros podem por quê? Porque então é Naruto. Mas a galera de Boruto não pode, por quê? Por causa do erro desses arrombados que fizeram isso. Mano. E assim, galera, apesar de ser filler, tem também o caso do Itachi, que no anime usou o Amaterasu do nada pela primeira vez contra o Yagura. Então sim, a gente tem bastante base na obra mostrando que não, a Sarada não precisava necessariamente ter treinado para usar os poderes dela. Parece que quando o Tira usa o Mangekyo, ele recebe um insight do que ele consegue fazer com ele. Eu não acho que ele receba um manual de instruções telepáticas, não é isso. Mas eles devem ter uma, digamos, uma sensação do que eles conseguem fazer. Até porque o Sharingan é o olho da alma, né? Então a resposta para os poderes dele pode estar dentro deles mesmos. Daí, depois de usar pela primeira vez, eles só precisam treinar e aperfeiçoar os poderes que eles descobriram. O que é meio difícil de se fazer, né? Porque usar o Mangekyo deixa a pessoa cega com o tempo. Aí é complicado. Bom, eu tive que explicar todo o contexto do Mangekyo da Sarada para finalmente poder falar dos poderes dela. Vamos lá? Bora. Bom, o poder da Sarada se chama Orihime. Eu vou falar primeiro das informações objetivas que a gente viu em ação no capítulo 21, para depois falar das inspirações e nas teorias. Então, como o próprio Mitsuki se ligou no capítulo, o poder da Sarada é de controlar a gravidade. Pouco apelão isso, né? Até o graviton. Bom, a Sarada consegue conjurar esferas negras que ficam flutuando pelo cenário dentro do campo de visão dela. E galera, essas esferas são casca grossa pra caramba. Cada uma delas gera uma força gravitacional tão absurda que pode puxar inimigos inteiros, até ataque direcionado. Joga um ataque pra Sarada, ela vai e suga esse ataque, entende? Tipo jutsus voando em linha reta, sendo desviados no ar, só porque ela quis. Tudo que a Sarada quiser é atraído por essas esferas. Ela escolhe o que é atraído. O Ryu até teve uma estratégia inteligente, né? Tentando deixar a Sarada entre o trajeto do ataque dele e da esfera, pra fazer o ataque dele atravessar ela de qualquer forma. Porque aí a areia de ferro ia ser puxada na direção da esfera. Só que a Sarada ia estar no caminho e iria fazer cosplay de Odo. Iria. Isso se a Sarada não conseguisse criar pelo menos 4 dessas esferas. Ou seja, não adianta usar a estratégia para fazer ela ser atingida. Ela pode mudar a direção do ataque dela para pelo menos 4 pontos diferentes. Já era, cara. Esquece isso aí. E além de poder trair os ataques e os inimigos, ela também pode manipular a força gravitacional para fazer ela voar. E o engraçado é que na luta contra o Ryu, ela nem precisava ter voado. Tipo, não fez diferença nenhuma ela voar ali. Ela só fez isso para tirar uma onda lá e pagar de merece. E tá certo, né? Às vezes tem que sugar na porrada e na estética também. Ela voando no meio das esferas, pô, ficou muito aesthetic, não é? Mas não para por aí não, cara, porque ela já pode escalar esse poder, aumentar. Quando ela quiser, ela consegue aumentar tanto o tamanho quanto a força gravitacional das esferas, o que basicamente permite que ela derreta qualquer resistência. O Ryu tentou, né, se segurar no chão, mas foi puxado, não tinha como. Depois ele tentou pular pra fora dali usando uma faixa de garra. Só que quando a Sarada aumentou a pressão, ele ficou sem conseguir mover um músculo. Cara, isso foi maneiro demais. É como um buraco negro mesmo, cara. Quanto mais perto, maior é a força gravitacional. E quando você entra em contato com ele, esquece, já era, meu amigo. Pô, é com a patroa mesmo, não tem como. Quando o alvo entra em contato com as esferas, pô, parece que, né, ela parece que expande. Então, ela explode. Uma explosão que realmente parece um evento cósmico. Vocês viram como foi épico isso aí? E essa explosão foi forte o suficiente pra fazer o Ryu virar farelo. Brutal, brutal. Sei que o editor agora tá me acompanhando, o editor sempre meu amigo. Bom, não é confirmado exatamente o que são essas esferas negras e o que é essa explosão. Tem gente que acredita que é só uma explosão, porque sim, né? Tem gente que acredita que é uma manipulação dos átomos, tipo Jinton. E tem quem acredita que as esferas são Amaterasu numa forma massiva. Boa, né? Amaterasu de forma massiva é legal. Mas aí o que tem a ver a repulsão não, a atração, não teria nada a ver. Mas o que eu vejo ali dessa explosão é que aquilo foi pressando e estourou, entendeu? Chega um momento que a pressão é tão grande que vai pro caralho, explode, entra em colapso. Pode ser que seja isso. Mas eu já acho que isso tudo é efeito da gravidade, até a explosão. A gente vê o Ryu reclamar que a força gravitacional tá ficando cada vez mais forte, tá ficando, porra, gigante. Ele tenta escapar e não consegue mover um fucking músculo. Não tem como. A esfera começa a expandir até que, editor, aquela explosão gigante de novo. Viu? Gigante, né? Pra mim o que rolou foi a gravidade implodindo tudo. O corpo do Ryu e a própria esfera. E aqui já tô até entrando um pouquinho no campo da teoria, mas a teoria faz sentido se a gente olhar para como a gravidade extrema funciona de verdade na física, né? Quando a gente fala de uma força gravitacional tão forte que nada consegue escapar, a gente está se aproximando do conceito de um buraco negro. Percebe? Mas antes de virar esse monstrão cósmico sem volta, sem retorno, tipo, entrou, passou daquela horizonte de vez não volta, tem um processo bem doido que acontece no nível atômico.
E aí que entra a explosão que a gente viu com a Sarah. A explosão assim, ó, capricha agora, estou mais ainda. Porra, maneiro, né? Vamos lá. Quando um objeto tipo o corpo do Ryu está sendo puxado com força gravitacional extrema, os próprios átomos dele começam a sofrer. As partículas dentro dos átomos, como por exemplo prótons e elétrons, são forçadas a se aproximar tanto, mas tanto, que chega uma hora que eles não conseguem mais manter a estrutura normal da matéria. E aí, meu amigo, minha amiga, ou isso implode ou explode, literalmente. E aí, essa explosão gigantesca cósmica que o editor está mostrando para vocês aí. Na vida real, esse tipo de evento... O da Sarada foi meio que assim, né? Cósmica, explosão, né? Foi só um carinha explodindo. Rola em supernovas ou nos estágios finais, antes de um colapso estelar. A estrela vai ficando tão densa e pesada que começa a engolir a si mesma. Em alguns casos, isso gera uma implosão gravitacional, né? Entra, né? Onde a pressão interna é tão absurda que o núcleo colapsa e libera uma quantidade absurda de energia. Ele implode e libera quantidade de energia. Então, voltando para o Jutsu da Sarada, se essas esferas são mini zonas de gravidade extrema e ela consegue concentrar isso ao ponto de paralisar, colapsar e até depois explodir a matéria, o que ela está fazendo ali pode ser comparado com o estágio final antes da formação de um buraco negro. O momento em que a matéria já não aguenta mais ser matéria. Eu acho que é isso. Se não é, só o tempo vai dizer. Aliás, tempo tem tudo a ver com isso aqui. É o poder só de um olho, tá? O que eu sei é que, no momento, esse poder acaba com o gás da Sarada. Ela não deve ter ficado nem 5 minutos com ele ativado e no final das contas ficou com o olho sangrando, né? Caiu dura no chão, desmaiada, sem chakra. Inclusive tem isso, né? A Sarada vai ficar cega. Como é que ela vai evitar isso? Esse é assunto para outro vídeo, podem me cobrar. Né? Já tem vídeo sobre isso e uma das teorias, né, é que ela vai usar o Byakugou da Sakura, que na verdade é da Tsunade, aquele poder de regeneração. É uma das melhores teoria sobre a Sarada, dela poder usar o olho e curando o olho dela com o tempo enquanto ela usa. Isso é muito foda e com certeza tem que ser usado. Se eles não fizerem isso, os caminhos são tenebrosos. Os colírios. Eu só sei que o conceito desse jutsu é maneiro pra caramba, né, galera? Vocês estão curtindo? Tô curtindo pra caramba. Isso fica ainda mais irado quando a gente olha pras inspirações do Kimoto. Porque o nome do jutsu da Sarada é Ohirumi, não foi escolhido à toa. Pode anotar aí. Ohirumi é nada mais, nada menos do que um dos nomes usados para se referir à deusa do sol na mitologia japonesa. Amaterasu Omikami. E se esse nome acendeu uma lâmpada aí na sua cabeça, você tá certo. É a mesma Amaterasu que dá o nome ao jutsu do Itachi do Sasuke. Aquele fogo negro que nunca apaga. Pelo menos na teoria, né? Mas olha que bacana, o Amaterasu continua na família do Fugaku de um jeito ou de outro. Na cultura japonesa, o Hirumi é um título que aparece em textos japoneses antigos, né? Como o Kojiki e o Nihon Shoki. E é usado para se referir à própria deusa do sol, que representa a luz, o céu e a ordem celestial. O Amaterasu ou Hirumi é literalmente a força divina que ilumina o mundo e mantém o equilíbrio entre tudo que existe. Sem ela, é caos total. E adivinha? Isso bate muito com o que a Sarada está fazendo com o novo poder dela. Porque pensem comigo, galera, pensem. O poder da Sarada, apesar de parecer só destruição e gravidade bruta, tá lidando com o controle total das forças cósmicas. Ela pode atrair, manipular, paralisar e colapsar a matéria como ela quiser. Isso... E lembrando, ela escolhe quem ela vai botar no poder dela. Por exemplo, não é tudo que tá na volta dela que é pego. Não é que nem o Shibaku Tensei, que puxa tudo. Ah, vou puxar esse cara, vou puxar tudo. Não. Ele puxa só o que ela quer. Para aqueles negocinhos. Então ela pode ver que a areia não puxou. Ninguém puxou, só ela, o Ryu, e foi puxando o Ryu pra dentro dos bagulhos, e os golpes do Ryu ela puxava pra onde ela queria. Só o que ela escolhe, isso é muito forte. Isso é só uma força destrutiva, né? Isso é autoridade sobre as leis que regem o mundo físico. E quem tinha esse tipo de controle lá no imaginário japonês? Ela, a Amaterasu. E não para por aí, vem até aqui, ó, tá vendo? A Amaterasu mitológica era conhecida por se esconder dentro de uma caverna quando ficou brava com o irmão dela. Qual era o irmão dela? Suzano. Mitologia japonesa, cara. Quando ela se escondeu, o mundo mergulhou na escuridão. Só quando ela voltou a brilhar é que a luz voltou ao mundo. Agora olha que loucura, o jutsu da Sarada, que leva o nome do Ohirumi, começa com esferas negras que puxam tudo para uma escuridão total, mas termina com uma explosão luminosa de energia. Não é legal isso? Parece ou não parece uma referência direta à ideia da deusa que traz a luz de volta ao mundo? Tipo, a Sarada começa mergulhando tudo no caos e termina estourando com uma energia cósmica, como se fosse o nascer de um novo sol depois da treva. Inclusive, esse lance do Amaterasu se esconder numa caverna me deu até uma ideia para uma teoria sobre o poder do olho esquerdo dela. Porque sim, a Sarada fez tudo isso só com o olho direito. A gente vê isso porque só o olho direito dela sangra quando ela usa o poder. E como todo Mangekyo tem 2 poderes, um para cada olho, a Sarada pode ter um segundo poder vindo aí. Agora, dá para cravar que ele é o Mangekyo mais forte? Ó, eu acho que é difícil cravar, até porque cada poder funciona de jeito diferente. Você pode até resistir à força da gravidade. Provavelmente a gente vai ver alguém fazendo isso logo mais.
Talvez o Jura. Porque se o poder da Sarah for imparável e ninguém conseguir resistir à gravidade dela, aí já era, cara. Tipo, ela solo o Jura e quem mais vier, qualquer um. E eu não acho que vai ser o caso. A gente deve ver alguém resistindo ao poder da Sarah. Deve acontecer, pra ficar legal, equilibrado. Por isso que eu digo que é cedo pra afirmar qualquer coisa. A gente também não viu os limites do poder dela. Mas, por exemplo, a sua resistência não importa pra um jutsu como o Kamui, que abre um buraco de minhoca na tua cabeça. Não tem o que fazer. Não tem resistência contra isso. É simplesmente um rasgo no espaço. Ignora qualquer resistência. Mas não é assim que se calcula qual é o mais forte, né? Eu acho que cabe um vídeo analisando qual Mangekyo é o mais overpower. Será que o Kotomatsu Kami entra na disputa? Comenta o que você acha, ok? Muito pica, mano. Ei, velho, sempre mandando as bravas pra nós. Fico com Deus, uma boa semana, se inscreve no canal. Link, pô, no canal do velho tá aqui na descrição, mas óbvio que tu conhece, né? Um beijinho e até o próximo vídeo. Fui.